Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de segunda-feira, comecinho de semana, dia 30 de maio de 2022, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes gostaria de pedir para você que porventura ainda não é um inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E se você quiser sentir de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra no livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores, do Antigo Testamento. Profetas menores não por conta de ter diferença entre, exemplo, Abacuque, que era tido como um profeta menor, e Isaías, que é tido como um profeta maior. Não é na questão de ministério, não. É tido como um dos profetas menores por conta do seu livro, escrito, que é menor, em relação ao de Isaías, por exemplo. Aqui tem 3 capítulos. O livro de Isaías tem 66 capítulos. É por conta disso que fala profeta menor, tá? Um profeta menor. E no capítulo 3, na oração de Abacuque, versículo de número 17, vai dizer assim a palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aleluia. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Abacuque aqui, ele no capítulo de número 1, ele ora a Deus, ele levanta a voz em oração, em clamor a Deus em relação ao caos que Judá está vivendo. Abacuque que ele pregou para ajudar, acredita-se, estudiosos da Bíblia Sagrada, do ano mais ou menos 610 até o ano 597, sobre o reinado de Jeoaquim. E na verdade ele começa a clamar porque ele viu que a opressão está reinando na cidade, as leis estão frouxas, o direito dos órfãos, das viúvas estão sendo violados, ou seja, a cidade está em crise moral e espiritual. As leis não estão sendo cumpridas e Judá está ali, na verdade, em decadência. Então Abacuque ele vai e eleva a Deus uma oração, ele clama a Deus, pedindo para que Deus de alguma maneira pudesse intervir, mudar essa situação, essa realidade de Judá, que Judá estava enfrentando. Logo na sequência, então Deus fala que está levantando os caldeus, o exército inimigo, para poder invadir Jerusalém, para poder entrar em juízo naquele momento com o povo de Judá. E aquilo ali causou um conflito interior no profeta, Aquilo causou um conflito interior, porque acredito eu que ele não estava esperando que essa seria uma resposta, que Deus liberaria em relação ao clamor dele. Mas aí Deus fala que vai entrar em juízo para poder tratar com o povo judeu, com o povo de Judá, com a nação ali de Israel. Deus fala que vai entrar com esse juízo. E agora Deus fala que vai usar os caldeus, mas que os mesmos caldeus que Deus iria usar naquele momento, tempos depois ali, Deus também depois entraria também em juízo com os caldeus. Não deixaria que aquele povo iníquo se prevalecesse, ao ponto de se expandir aí por toda a terra aí por tempos indeterminados. Muito pelo contrário, eles seriam instrumentos que Deus usaria para poder punir a Judá, para poder tratar com o povo, levando, que a gente bem sabe, o povo em cativeiro, que foi o que aconteceu,
o qual eles ficaram por 70 anos, mas que logo na sequência Deus também entraria ali em juízo com a Babilônia, né? E Deus ali começa a relatar para o profeta que são inimigos ferozes, que ninguém, por mais que tente parar na frente deles, vai ser em vão, né? Vai ser debalde. E aí Deus começa a ministrar isso para o profeta, e ele na verdade ele faz mais uma oração a Deus, e ele fala: agora eu vou então fazer minhas queixas a Deus e vou me pôr na minha torre de vigia e vou aguardar para ver o que Deus vai falar. E Deus começa a falar que vai na verdade entrar em juízo ali, só que Deus também depois vai restaurar o povo, que Deus está no controle de tudo, mas que naquele momento se fazia necessário Deus poder punir ali o povo judeu, a nação de Israel, por conta das suas transgressões, por conta do seu afastamento diante da presença de Deus. Pois bem, quando Abacuque entende o cerne ali, então, da mensagem de Deus, quando ele entende então aquilo que Deus está relatando para ele, então ele já vê de alguma maneira que o caos de fato vai entrar, que a cidade então vai ser consumida pelo exército inimigo, e que não há o que ser feito, E então aqui no capítulo de número 3, agora Abacuque ele vai fazer uma oração em forma de canto. E no versículo 17 ele começa a falar, né? Sabendo que a terra vai ser devastada, sabendo que Judá ali, cuja capital era Jerusalém, vai ser devastada pelo exército inimigo. Então ele sabendo também que o que move a vida dele é Deus, que a esperança dele é Deus e que o porto seguro dele é Deus, então ele faz essa oração em forma de canto. E aqui no versículo 17 ele fala ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ponto. Abacuque então aqui ele está louvando e engrandecendo a Deus, dizendo: seja no caos ou na paz, eu me alegro em estar com a minha vida entregue nas mãos de Deus. Ponto. Seja tendo muito ou tendo pouco, eu me alegro por estar com a minha vida entregue nas mãos de Deus. Seja na saúde ou seja na doença, eu me alegro por estar com a minha vida entregue nas mãos de Deus. Eu me alegro por eu ter Deus na minha vida, por eu estar com a minha vida entregue nas mãos dele. Porque no versículo 19 ele fala: o Senhor Deus é a minha fortaleza, proteção, a fortaleza, sinônimo de proteção. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ou nas minhas alturas. Você já viu a corça? A corça ela anda por terrenos íngremes e ela não perde a agilidade das pernas. Eu vi já vídeos de corças subindo montanhas muito altas com solos ali rochosos, e na verdade pedras para tudo quanto é lado, e no mesmo pique que ela começa de baixo para cima, ela chega lá em cima. Na verdade o terreno é íngreme, as pedras, rochas, os obstáculos são muitos, porém ela é ágil. Então na verdade as passadas da corça é como se fosse numa rua normal, só que não ela está caminhando por entre as rochas, por entre as pedras, terrenos íngremes, de difícil o caminhar, né? Então, mas as corças não, elas do mesmo jeito, da maneira que elas começam no pique embaixo, elas chegam lá em cima, passando pelos obstáculos como se fossem o normal, como se não fosse nada. Imagina então o profeta Abacuque aqui, ele está falando que assim Deus faz com ele, que ainda que venha o caos, ainda que venha o juízo de Deus, ainda que a cidade seja devastada e ainda que a sequidão reine por um momento, ele se alegra em Deus, porque ele sabe que em Deus está a força necessária para ele poder vencer qualquer dificuldade, qualquer contratempo, qualquer situação adversa que ele possa enfrentar. Era isso que ele estava falando. E por conta disso, ele sabia que
tendo fartura ou tendo pouco, ele se alegra em Deus. Por quê? Porque Deus é o sustento da vida dele. Porque Deus é o sentido da vida dele. Porque Deus é a razão da alegria dele, não coisas. E não coisas. Então o sentido da alegria verdadeira dele, a alegria plena, está em Deus. Entende? Então isso, por conta disso, ele se alegra. Porque Deus vai capacitá-lo, além de ser a proteção dele, Deus ainda vai capacitar, no caso aqui, a passar pelos obstáculos, por maiores que sejam. Então que nessa manhã de segunda-feira, meu irmão e minha irmã, independente do problema que você esteja enfrentando, que a tua alegria seja Deus. Entenda que Ele é a razão da sua vida. Ele é a razão da tua existência. Eu não estou querendo dizer com isso que Ele não está cuidando, que portas não vão se abrir, que o milagre não vai acontecer e que nem tampouco promessas da parte de Deus liberadas sobre a sua vida não vão se cumprir. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que hoje, nessa manhã, começo de semana, nós temos motivos de sobra de nos alegrarmos, independente dos problemas que ainda não foram resolvidos na nossa vida, que ainda não foram sanados. Nós temos mais do que 1000 motivos para a gente poder se alegrar em Deus nesse momento. Porque hoje nós não estamos aí como filhos bastardos, como filhos ilegítimos diante de Deus. Somos filhos legítimos, né? Estamos aí clamando, Abba Pai, Deus é o nosso Pai, como um Pai, Ele cuida de nós. Então, na verdade, essas coisas ainda não aconteceram, mas nós temos motivos de sobra para nos alegrar. Nos alegrar porque Deus está no controle de tudo. Porque Deus tem nos capacitado para a gente vencer as provas, os obstáculos, os desafios que a vida nos impõe. E isso é mais do que 1000 motivos para a gente poder se alegrar a cada dia. Porque a vitória que Deus tem para você e para mim é só questão de tempo para elas poder chegar, para elas poder acontecer. Então, meu irmão e minha irmã, se alegre em Deus nessa manhã. Se alegra por você ter Deus como teu Pai. Ele está cuidando de você, Ele é tua fortaleza. Ele é o motivo de você estar aqui hoje. Se alegre em Deus, glorifica Ele, saiba que Ele está cuidando de tudo, saiba que Ele te ama. Sinta o amor de Deus nesta manhã pela tua vida. Persevera, creia, profetiza que essa semana vai ser de vitória. Profetiza que essa semana vai ser de portas abertas, de milagre. Espere, almeje sempre essas coisas diante de Deus. Não fique professando palavras negativas, não fique lançando ao vento palavras de desânimo. Não, profetiza, declara palavras de vitória sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Profetiza que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem, porque são essas coisas que você fala agora que você vai colher amanhã. Então profetiza vitória, profetiza a bênção no seu lar, profetiza a bênção no seu casamento, a bênção na sua vida financeira. Professa vida e não morte, em o nome do Senhor Jesus, e você vai ver que Deus ele vai respaldar de uma maneira favorável na sua vida. Valendo lembrar que Provérbios fala que a vida e a morte está no poder da língua. Aquele que dela bem se utiliza, dos seus frutos comerá. Então vamos profetizar por coisas boas, esperar coisas boas, né, nesta semana, porque Deus, Ele é a razão da nossa vida, Ele é o centro da nossa vida e Ele está cuidando de você e de mim, meu irmão e minha irmã. Então não tem motivos para temer, não temos. Permaneça ligadinho em Deus, que com toda certeza o melhor dele vai vir sobre a sua vida, tá? Essas situações ainda que não foram resolvidas, a curto, médio, a longo prazo vão se resolver. O nome de Deus vai ser glorificado e você vai cantar o hino da vitória sem nenhuma dúvida. Amém? Creia nisso e receba essa palavra em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e venho interceder, meu Pai, pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Muito obrigado pela tua palavra nesta manhã, Senhor, por vir falar conosco por meio da tua palavra. Pai amado, grava ela na tábua dos nossos corações. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré é o pedido que eu lhe faço. Abençoe o teu filho e a tua filha, Senhor, que chegaram até esse vídeo. Abençoe suas famílias aqui representadas. Eu não sei quais são as situações que têm levado eles a chorarem, a se preocuparem, Senhor. Porém, meu Pai, a tua palavra foi liberada, né? E nós entendemos, Senhor, que o Senhor está no centro de nossa vida. E sendo assim, Senhor, é questão de tempo para as vitórias ser materializada em nossas vidas. Pai, conforta esse coração que chora, conforta, meu Pai,
esses corações aqui nesta manhã, dê paz, dê alegria, dê conforto, consolo e a certeza que o Senhor está no controle de tudo, cuidando, meu Pai, de tudo relacionado a nós. Pai amado, Pai querido, abre portas, meu Pai, na vida do teu povo nessa semana, que venha ser uma semana de notícias boas, de respostas, meu Pai, da tua parte, sobre a vida dos teus filhos. Pai santo, amado e querido, visita cada lar também nesta hora, cada família aqui representada, e supre cada uma das suas necessidades, meu Pai. Dá vitória para o teu povo, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus é o pedido que eu lhe faço. E permaneça conosco no decorrer desse dia, nos guardando, nos livrando, nos orientando, nos direcionando e nos protegendo de todo mal. É a minha oração, Senhor, que eu te faço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.